Mas eu vou cantar um louvor. Esse louvor é um louvor para mim muito emocionante, que é da minha descendência e é um hino da nossa terra. Pode soltar, por favor. É o 3. Não, é o 3. Pode subir. Esse é o hino de Israel. Enquanto no fundo do meu coração a alma judaica palpita, os meus olhos flores em ti buscarão a minha pátria, Sião onde está. Vivo meu povo, livre em nossa terra, terra de Sião e Jerusalém. Vivo meu povo, livre em nossa terra, terra de Sião e Jerusalém. Enquanto no fundo do meu coração a alma judaica palpita, os meus olhos flores em ti buscarão a minha pátria, Sião onde está. Vivo meu povo, livre em nossa terra, terra de Sião e Jerusalém. Vivo meu povo, livre em nossa terra, terra de Sião e Jerusalém. São os louvores mais emocionantes. Todas as sinagogas, quando vão abrir os trabalhos em Israel, eles cantam esse louvor, que é o hino de Israel, é o hino da Terra Santa, e nós não podemos ficar atrás, nós devemos louvar as coisas santas do Senhor. Mas eu quero perguntar para os irmãos, quem é bom de Bíblia aí? Bom de Bíblia? Quem é bom de Bíblia? Só não vale o pastor, viu? Quem é bom de Bíblia? E não vale olhar nem no celular e nem na Bíblia. Eu vou dar um CD nosso para o irmão que me responder como que era o nome da mulher de Noé, ou Noé. Vamos lá? Eu vou ouvir para doar CD para vocês. Como é que é o nome da mulher de Noé ou Noé na Bíblia Sagrada? Não vale olhar agora, tá bom? Vamos lá? Quem é bom de Bíblia? Então, meus irmãos, vocês não estão estudando a Bíblia. Não estão estudando a Bíblia. O nome da esposa de Noé, ou Noé no hebraico. Um CDzinho para você ouvir na sua casa, louvores, 24 horas. Como é que é o nome da esposa de Noé?
Eu vou dar um tempo, depois vocês falam. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, como o pastor falou, eu não sou pastor, eu não sou Navi, para nós é profetas, eu não sou Talmudi, que é o discípulo de Jesus, eu não sou nada. O Senhor me tirou do mundão para ser um pregador, um cantor ambulante. E é isso que nós vivemos. Como cantor ambulante, eu levo uma missão para pregar o nome do Senhor Jesus como missionário. Mas eu não sou pastor, não sou profeta, não sou Navi, não sou Talmudi, não sou nada disso aí. Pastor é o pastor Oséias. Mas eu tenho a honra e a alegria de ir para Alagoas, como estive ontem, lá em Pontal do Peba, para Bahia, para Cicero Dantas, Pombal, onde eu passei cantando, eu volto falando o quanto o Senhor é maravilhoso. Mas eu quero dizer para vocês, e quando eu estive em Jerusalém, eu aprendi muito mais. Muitos pastores, muitos, mas muitos, dizem e abandonam a lei. A lei. Como é que você tem seu pai e tem seu filho? Você vai amar o seu filho e abandonar seu pai? Não pode. O pai tem que estar junto com o filho. Nós abandonar o Criador do Universo para ficar com Jesus não funciona. Nós temos que estar em conexão, a lei e a graça, porque nós não vivemos sem a lei. Se fosse para viver sem a lei, nós não precisávamos dos mandamentos para a gente seguir. E eu hoje faço o impossível, que é difícil, muito difícil, você seguir a linha dos 10 mandamentos. Mas é muito difícil para nós humanos. E nós somos pecadores e nós não temos cacife de ser, nós somos o imitador do Senhor, mas dificilmente o ser humano consegue desbrivar os 10 mandamentos, mas nós trabalhamos para isso. Então, porque até Yeshua, Jesus disse, quero que os irmãos abram as suas Bíblias aí, por favor, em Mateus 5, você vê que os homens da terra, eles fazem tudo para diferenciar as religiões. As religiões têm que andar juntas, meu irmão, porque o Criador do Universo é um só. E os homens da terra fazem tudo para que as religiões se afastem uma da outra. Mas o Senhor Yeshua Jesus diz, quem é que pode ler para mim aí? O 17. Vamos lá? Não cuideis de destruir a lei, ou os profetas. Não vim advogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Isso, não. Pronto, é isso aí. Você vê que o nosso irmão mais velho, Yeshua Jesus, ele veio não para destruir a lei, ele veio para cumprir a lei do universo, a lei do Criador do universo, o nosso Deus de Abraão, Deus de Jacó. Ele não veio para destruir, ele veio para cumprir a lei. Mas os nossos irmãos, muitos pastores, porque tem pastores que nasceram para ser pastor, e tem pastores que é fabricado. Ele vai no culto, vê o pastor Zé pregando, e ele anota tudo ali para depois ele ir pregar o que o pastor estava pregando. Isso chama o pastor fabricado. Ele não veio para ser pastor de verdade. Então eles distorcem as escrituras sagradas, distorcem a Torá, que é o mesmo, a Torá para a gente que vive no hebraico, é o Velho Testamento, é o nosso Velho Testamento. Então os irmãos de várias igrejas onde eu estou passando, eles distorcem as escrituras sagradas. Então, você está ali assistindo o culto, você está ouvindo o pastor, e o pastor, com a distorção que ele dá nas escrituras,
ele faz o quê? Você vai para casa com aquilo que você ouviu na igreja. Vamos pregar o que é certo, o que está escrito, não é inventar. Nós temos que pregar o que está escrito, o que o Senhor, Deus de Abraão, deu a Moisés lá no monte. Mas os nossos irmãos, eles fazem questão de distorcer a Bíblia Sagrada. A Bíblia é uma só. Muda alguns trechos quando é em línguas diferentes, alguma coisa, mas ela é uma só. Então nossos irmãos vivem hoje. Ontem mesmo eu fiquei decepcionado lá em Pontal do Peba, com a distorção tão grande da Bíblia que eu fingi que não estava ouvindo nada. Mas eu saí triste porque os nossos irmãos tinham quase umas 300 pessoas lá na igreja, e os nossos irmãos saem com aquilo ali que o pastor pregou. Ele sai gravado com aquilo ali para lá na frente dizer o que o pastor pregou, e não para isso aqui. Por isso que eu perguntei a vocês quem era bom de Bíblia, porque a Bíblia está aqui, ó. Não vá por pastor, não vá por padre, nem profeta, nem ninguém. O nosso profeta está aqui, a Bíblia Sagrada. O pastor que é honesto, tem responsabilidade, ele ensina o que está aqui, e não distorção. Então eu quero dizer para vocês que eu vivo hoje, eu sou um defensor da lei e da graça, porque se não fosse a lei eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Eu digo para vocês que um dos maiores profetas, para mim, nós temos grandes profetas, grandes, mais grandes, mas para mim o maior profeta de todos os tempos foi Moshe, ou Moisés, porque o que esse rapaz sofreu por 40 anos não foi brincadeira. Então eu trouxe aqui um pouquinho da palavra. Vocês já adivinharam? Não? Aquela lá sorriu. Então você pode buscar o seu CD aqui, vem buscar o seu CD. Noemar, isso. O Noemi, né? No português nosso, né? Está aqui para você ouvir na sua casa um CDzinho, tá bom? Mas eu quero dizer para vocês que para mim um dos maiores profetas de todos os tempos, Moshe, aquele menino que nasceu e se criou-se juntos com os fariseus, com o faraó, nasce Moisés. Aquele menino nasce e o faraó não queria que nascessem as crianças judias, porque era desaforo para ele. Aí ele mandou matar todas as crianças judias. Aí a mãe de Noé ganha ele e guarda ele um bom tempo, escondeu. O que aconteceu? Quando ela não podia mais guardar aquele menino, ela pega, bota no cesto, enche de betume e põe lá no rio. Miriam, ou Maria, que era a irmã mais velha de Noé, mas é o seguinte, fica de bituca lá para ver se o cestinho afundava para o irmão morrer. E ela fica lá. Mas o nosso Deus, quando Ele tem um plano, o Deus, Ele é um encaixe. Ele só encaixa as coisas certas. O nosso Criador só encaixa as coisas certas. Baruch Hashem, nosso Deus, as maravilhas do universo. Baruch Hashem. Faz o seguinte. Aí, no outro dia, a filha do faraó, a princesa, vai pegar um banho no rio com as suas empregadas. E Miriam está lá de bituca também, né? O que acontece? Miriam, as empregadas veem aquele menino e mostra para a filha do faraó. Aí como é que a filha do faraó botou o nome de Moisés? Por que Moisés? Moisés significa sorriso, não é isso? Então, Moisés, ela pega aquele menino, chama uma das judias para criar aquele menino. O que aconteceu? Vem a própria mãe do menino. Você vê como as coisas de Deus, Ele não faz as coisas tortas. As coisas do Senhor é encaixada, é certa para acontecer tudo certinho. Mas nós, os homens na terra, é que distorcemos as coisas. O mundo está do jeito que o Senhor deixou, mas nós, os homens, é que estamos acabando o mundo de todo lado.
de todo lado, porque o Senhor, Ele é magnífico, Ele não faz nada errado. Acontece que Miriam chama a mãe e a filha do faraó manda ela pegar aquele menino e levar para casa para criar. Vê como é, voltou para a mãe mais uma vez. Aquele menino cresce, depois ele vai morar no palácio do faraó. Depois ele se sente desonrado, porque ele não era do grupo de faraó, ele era hebreu. E ele sai do palácio, lá na frente encontra 2 egípcios brigando com um judeu. Ele foi lá e mata um judeu, aliás, um egípcio. E as coisas não ficam escondidas. A gente pensa que as coisas a gente está fazendo escondido, mas nós não fazemos nada escondido. Que tem alguém olhando. Tem alguém olhando, né? E com aquilo ali, o Moisés foge do Egito e passa um grande tempo fora. Depois, as coisas do Senhor falam que é encaixado. O Senhor manda Moisés voltar para o Egito. Moisés era gago, era a língua pegada. Ele não falava, ele gaguejava. Mas Senhor, como é que eu vou falar lá no Egito? Não, eu vou pôr a minha palavra na boca do seu irmão Arão. Deus só faz as coisas encaixadas. Vem Arão e enfrenta o faraó junto com Moisés. Aí o que acontece? A casa do faraó é cheia de macumbeiro, cheia de adivinho, muita coisa lá dentro. E algumas coisas que o Moisés e Arão faziam, os macumbeiros também faziam. O cajado, eles também faziam virar cobra. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que muitas pessoas perdem a oportunidade por ser preguiçoso. Nós todos temos o cajado de Moisés. Nós temos o cajado de Moisés. Moisés usava o cajado, uma varinha. Mas o Senhor tirou a varinha de Moisés e o nosso cajado é a nossa sabedoria. O Senhor diz a Moisés: vai lá e bate o cajado. Ele já vindo do Egito, que ele passou os 40 anos na estrada. Aí o Senhor veio lá para cá o povão com Moisés, seu irmão, aquela multidão. O que acontece? Moisés, muito sábio, por causa da presença Shekinah do Criador do Universo. O que acontece? O povo começaram a murmurar. Depois que ele tira aquele povo sofrendo no Egito, humilhações, e o Senhor fez com que ele tirasse do Egito aquele povão que estava sofrendo da mão do faraó. Porque os egípcios no Egito, os judeus no Egito, eles eram humilhados como uma pessoa bem pobre, que tem pessoas que gostam de humilhar as pessoas pobres, né? Gosta de humilhar. Até, eu não gosto muito de falar, mas minha esposa diz que eu tenho a língua meio grande um pouco. Eu estive numa igreja que eu também não gostei, não volto mais lá. Foi na cidade de Cipó. Porque se você não tivesse de sapato, você não entrava na igreja. Humilhação. Uma humilhação. O que é que tem a ver um calçado? Um sapato, acho que, né? Só entrava se você tivesse de sapato. Eu falei: mas pastor, qual é o problema? Que é a regalia. E todo mundo tem que seguir a regalia. Então quer dizer para os irmãos que assim como o Criador do Universo, Hashem Deus, deu aquele cajado para Moisés, ele deu para nós a nossa inteligência. Agora você tem que explorar a sua inteligência. Não é você ficar esperando em casa que o Senhor, além de dar inteligência para você, vir puxar pela sua orelha. Não, você tem que correr atrás das coisas, porque se você corre atrás, você encontra. Se
Se você correr atrás do que você está querendo, você encontra. Eu sou persistente. Eu sou persistente. Muitas coisas eu consegui porque eu não dormia. Porque eu sou persistente. Quando eu cantava no Mundão, quem morasse no interior não pegava show em Aracaju, na prefeitura de Aracaju. Porque morava no interior. Mas eu persistente. Eu ficava na porta da prefeitura esperando o prefeito. Aí quando eu passava, meu irmão, eu moro no interior, não posso cantar aqui não. Aí foi quebrando as barreiras. Mas eu sou persistente, eu vou atrás das coisas. Porque o Senhor me deu um cajado de inteligência. Nós todos temos o nosso cajado. Nós todos temos a nossa inteligência. Só é você correr atrás. Se você ficar dormindo em casa esperando, não acontece. Você tem que ir atrás. E nós temos o nosso cajado. Assim como o Senhor usou Moisés para bater na pedra e naquela pedra jorrar água. Meu irmão, era melhor a gente estar no Egito, porque lá tinha água, lá tinha carne, lá tinha arroz, feijão, e nós não passávamos fome, e nós aqui com fome. Aí o Senhor manda Moisés usar a inteligência do cajado. Bate na pedra, sai água, beba água e até morrer. Lá na frente os irmãos começaram a murmurar. Olha, tem a história que você dá 10, 20, 30, 50, se você não dá 100%, você não presta. Você não presta. Porque o nosso povo, ele já vem sendo humilhento de lá de trás. Vem Moisés, seguindo a estrada sem rumo. Mas o Senhor sabia o rumo de Moisés. O que acontece? Lá na frente começaram a murmurar com fome. Era melhor a gente estar no Egito, nas mãos do faraó, porque nós tínhamos comida, carne, nós tínhamos tudo lá. Aí o que é que Moisés faz com Arão? Ele ora para o Criador dos céus, racha Deus e diz: Senhor, o que é que eu faço com este povo que estão querendo me sacrificar? Ao Senhor diz: não se preocupe, porque tem comida à noite. O Senhor derrama um monte de maná. Um monte de maná. Comida para encher a barriga até, fazer com o cara, até mané chegar da lenha. Mas o nosso povo, além de comer, eles são também egoístas. O Senhor deu comida segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Só que na sexta-feira o Senhor deu a comida em dobro, porque o Shabá, eu guardo, eu sou hebraico, né? Eu sou hebreu, eu guardo o Shabá. O Shabá a gente cozinha na sexta-feira, porque no outro dia, eu ainda sofro porque minha esposa não tem nada a ver com isso aqui, só Lorival mesmo, mas um dia ela vai cair na real. Mas a comida ele deu na sexta-feira para o sábado, ele já deu em dobro para você não trabalhar no sábado. Mas o que acontece? Muita gente pegava um monte de comida para sexta, sábado e domingo, porque diz: na minha geladeira não vai faltar carne. É aquela pessoa que quer ver a geladeira do vizinho vazia e a sua cheia. É o egoísmo do ser humano. Mas o que acontecia? Quando no outro dia, no domingo, que terminava o Shabá, no outro dia, no domingo, a comida estava toda cheia de bicho. Porque o Senhor deu o alimento para ele se alimentar sexta e sábado. Porque no domingo já tinha comida nova. Então, o nosso povo, ele é orgulhoso de sempre, lá de trás, né? Desde os nossos irmãozinhos Abel e Caim. Mas o sofrimento do grande profeta Moisés foi 40 anos de sofrimento no deserto. Isto chamava-se Emurrá, fé. Isso chamava fé, Emurrá. Porque você seguindo a estrada sem saber para onde vai nem para onde vem, guiado pela luz do Eterno. À noite ele tinha a luz que iluminava, e pelo dia a fumaça. Então ele seguia os passos do Criador do Universo. O nosso Deus, ele é
magnífico, ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Deus não faz nada torto. Mas o povo era tão... é. Só que nós estamos dando uma de moderno, mas de moderno não estamos nada para o Senhor. O que acontece? O povo vem com Moisés, chega até o pé lá do Monte Sinai, que eu tive a honra de ver o local onde Moisés deixou o pessoal e subiu o monte. Isso para mim é muito gratificante e honroso. E se o Senhor, se Deus nos permitir, no próximo mês de agosto eu estou voando mais uma vez para Israel. Mas o nosso povo não se modificou tanto, não. Quando Moisés sobe o monte, aí demora lá um tempo. Alguém sabe dizer quanto tempo Moisés ficou lá no monte? 40. Nem a esposa do pastor, nem o pastor pode falar, viu? Estão proibidos. Quanto tempo ficou Moisés lá no monte? Esperando a liberação do nosso Hashem Deus. Vocês são bons de Bíblias? Quantos dias Moisés ficou lá? Temos que estudar a Bíblia, viu? Temos que estudar a Bíblia. Moisés ficou 40 dias. 40 dias. E o povo esperando Moisés voltar com as leis dos mandamentos. E Moisés não voltava. O que acontece? O Arão ficou no pé do monte com Yehoshua, que é Josué, ficaram aguardando a volta de Moisés. E aquele povo começaram a comer o juízo de Arão. E Arão, o que é que eu faço? Arão, para não ser apedrejado, ele pede o povo para que o povo dê os ouros que tinha, as mulheres, brincos, correntes, relógios, tudo que tinha, e lá eles fabricam aquele bezerrão lá de ouro para adorar. E Moisés está lá em cima. Você vê o sofrimento de Moisés para livrar aquele povo do faraó. O que acontece? O Senhor chega onde Moisés e diz: volta para seu povo, que eles estão blasfemando, que eles estão esculhambando, eles estão desrespeitando o Criador do Universo. Nessa altura, o Santo Deus de Israel já tinha escrito as taubazinhas e dado para Moisés descer para trazer a lei para o povão. O povão estava aguardando, mas como estava demorando, começaram a blasfemar. Aí Moisés pega a taubinha e desce. Por isso ele pagou caro. Ele pagou muito caro pelo que ele fez. Porque o ser humano, ele é irreversível. A qualquer momento ele está bom e de repente ele é atacado pelo maligno, pelo o espírito maligno, e ele se modifica. E o que acontece? Quando ele chega, o Senhor diz: volta para o seu povo, que eles estão blasfemando, estão esculhambando tudo lá, e volta ligeiro. Aí Moisés desce com as pedras dos mandamentos. Quando chega embaixo, que olha para o bezerro e quebra aquelas tábuas que tinha os mandamentos do Criador do Universo. E aquilo ali, porque ele quebrou aquilo ali, ele pagou caro com aquilo lá. E Moisés desce e quebra o bezerro, espatifa tudo. Quando acabar, fica em pecado. O nosso Deus de Israel dá um bom tempo no grande Moisés. Mas o que Deus fala, ele não volta. O que o nosso
Deus, o Criador do universo, diz, ele não volta. Seria bom que todos os homens acontecesse assim também. Você dá uma palavra e aquilo ali, né, você cumprir. Foi o que aconteceu com o rei, com João. Estava a festa, né, que eu sinceramente peguei muito, porque também eu não sabia. Os festejos juninos é em cima da festa que o rei estava fazendo com João. Era o São João, comemorando o São João. Você vê como é que a gente faz as coisas, mas não conhece, não tem conhecimento. Para que é que tem o pastor? Para ensinar as pessoas. Para ensinar as pessoas. Eu ia em várias igrejas, mas eu nunca vi uma pregação em cima disso aí. O que acontece? A festa lá está comendo no centro, o faraó tomando um vinhozinho, cheio a cara. E o que acontece? A filha do rei vem dançando na frente do faraó, ele cheio de pau, ele chega e diz para ela: o que você me pedir eu lhe dou. Aí ela vai na mãe, que a mãe era amante do faraó, do rei, para descontar de João, que ela queria um namorinho com João, mas João, um homem santo, não aceitou. Ela disse: mas eu desconto. O que aconteceu? Peça a cabeça de João ao rei que ele lhe dá. Aí ela vai dançando, o rei diz: peça o que você quiser, que eu lhe dou. Eu quero a cabeça de João Batista. Aí o rei entristece. Mas como a palavra de rei é rei, não volta, que nós humanos deveria ser assim também, mas não tem como, não é verdade? E acontece que o rei dá ordem para matar João Batista, trazer a cabeça, porque palavra de rei não volta. Então, meus irmãos, eu digo para vocês que o Santo Deus do Universo, Ele é o Rei dos Reis. O ser humano, se bem soubesse, e sabe que as igrejas deveriam também, o israelita ora 3 vezes ao dia, e quando precisa eles rezam o dia inteiro. Para você rezar, você não precisa ir para a igreja. Você pode, se for uma dona de casa, pode estar lavando seus pratos, lavando suas roupas e orando para o Senhor, porque nós somos um representante do Criador. E acontece que as pessoas, para orar, ele precisa copiar, não precisa. O que vier da sua boca, o Senhor aceita. Tem pessoas na igreja católica, copia tudo para você decorar. Não, meu irmão, é o que vem. Deus bota a palavra na sua boca. Não pense que eu estou falando porque eu quero falar. Eu falo porque o Senhor põe a palavra na minha boca, comportou na sua, na de qualquer um irmão. E qualquer um irmão. Só é você viver em contrito com Deus. Se você ora de manhã quando você acorda, o judeu reza 6 horas da manhã, meio-dia e à noite, para agradecer o alimento, o sol que está nascendo para brilhar, agradecer o meio-dia e à noite. Não tem negócio que está escrito, não, é o que vem da boca, porque o Senhor é o Santo Deus de Israel e nós devemos seguir os passos dele. Quando você segue os passos do Criador, não tem nada difícil para você, mas não tem nada difícil. Isso aconteceu comigo. Quando eu não frequentava, não sabia nada, as coisas chegavam, mas era difícil, muito difícil, porque eu era persistente. Se eu não fosse persistente, não chegava. Mas quando eu aderi e conheci, quando eu fui a Jerusalém, voltei, falei: meu irmão, até filar para nós que lê hebraico, chama-se a oração. A oração é o remédio da doença de todo ser humano. Você pode estar
apavorado, dê um tempinho, pare um tempinho, não precisa você correr, e lembre que existe o seu Pai, o seu Deus de Abraão, Deus Criador do universo, o Deus de tudo, o Deus que comanda tudo. Você está pensando que um grilinho que tem na rua, um catendezinho, ele está ali porque ele quer? Não, ali é uma cria. Ele serve para alguma coisa. Uma serpente, por exemplo, quando a gente vê uma serpente, o que é que a gente faz? Corre, né? Mas ela só pica você se você mexer com ela. E outra, é um animal que a gente tem medo, mas salva muitas vidas. Muitas vidas. Então o Senhor não botou nada na terra que não tenha utilidade. E o pior, que Ele deu a nós, o ser humano. Nenhum animal tem sabedoria. Nenhum animal pensa. Nenhum. Mas o homem, ele deu o pensamento. Tem duas coisas. Ele deu o livre-arbítrio. Aqui está o mal e aqui está o bem. Ele criou os dois, o bem e o mal. Agora, você, como Ele te deu a inteligência, você não é um cachorro, um cavalo, que vê, escuta, mas não fala e nem tem inteligência. Não é verdade? Ele deu inteligência ao homem, para ele seguir, ou bem ou mal. Você quem decide, porque Ele deu o livre-arbítrio. Mas as pessoas não sabem usar o que o nosso Deus deu. Não sabem usar. Então eu digo para os irmãos, leiam a Bíblia Sagrada, nem que seja um trechinho por dia, e decore o que você leu. Porque o maior remédio do ser humano chama-se a oração e este livro. Esse é o livro. Eu lia eu recebia muito na minha casa revistas, Isto É, Veja, Jornal da Cidade, à tarde, de Salvador, porque eu trabalhava na rádio e tinha que estar bem informado. Mas eu nunca li uma Bíblia. Não adianta você pegar uma Bíblia e abrir no Salmo. Qual é o Salmo que você abre na sua casa? Deixa lá aberto. As pessoas. Tem dois salmos que deixam aberta. Não adianta você pegar a Bíblia e deixar na sua estante aberta lá. Não. E nada é a mesma coisa. Não adianta. Você tem que usar a Bíblia diariamente, porque aqui é o nosso café, nosso almoço, nosso jantar e a nossa dormida. Quando você lê a Bíblia, você dorme voando. Eu não sei, porque aqui não fala, mas aqui está a palavra do nosso Hashem, Deus, o Criador do universo. Está aqui. Ela não fala, mas Deus te deu o livre-arbítrio e o conhecimento para você falar. Você lê e passar para os irmãos. Não adianta você ler a Bíblia e ficar para você também não, porque isso chama-se egoísmo. O egoísmo. Você tem que ler a Bíblia e passar. Escute quem quiser. Escute quem quiser. Mas você está fazendo o seu lado. Você está fazendo o seu lado, passando a palavra do Criador do universo. Porque diz, mas isso aí eu não ganho nada. Você pode não estar ganhando agora, mas tem alguém com o olho vendo os seus passos. Meus irmãos, voltando para o nosso grande profeta, o Deus nosso repreendeu Moshe. Aí ele sobe mais uma vez para o monte e ele passa lá mais um bom tempo. Nenhum ser humano até hoje viu a cara de Yud-Rei Vav-Rei. Você não sabe o que é que significa Yud-Rei Vav-Rei? Ali dentro está o nome do Criador do universo. Ninguém sabe o nome correto do nosso Criador do universo, e nem um homem nunca viu
a fisionomia do nosso Pai. Moisés, lá no Monte Sinai, viu a resta por trás, porque o homem que vê a fisionomia do nosso Criador morre. Então, lá em cima, ele pega as novas tábuas com os mandamentos e dá para Moisés trazer para o povo lá embaixo. Chega Moisés e o povo esperando, né? E chega Moisés com os mandamentos. Até aquele instante não tinha mandamentos para o homem na terra. Não tinha mandamentos. Até aquele instante de Moisés. Lá atrás mandava os faraós, os reis, mas ninguém tinha um mandamento para você seguir, além desse aqui de Moisés. Então, qual é o primeiro mandamento do Criador? Eu sou Vamos lá? teu Deus que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. E muitas pessoas fazem o seguinte: chega, um retrato assim na parede, se ajoelha e começa a rezar. Blasfêmia. Muitas igrejas evangélicas, deixa eu olhar para ver se eu vou. Não tem. Muitas igrejas evangélicas adoram a cruz dentro da igreja. Meus irmãos, exatamente. Outra, a Babilônia, que é a igreja católica, ela fez tudo para desviar os irmãos, principalmente os judeus, mataram 6.000 judeus, fez tudo para acabar mais o povo de Deus. Ninguém acaba. O que acontece? Não terás outros deuses diante de mim. Lá em Israel tem um local onde Yeshua foi crucificado. Lá não tem cruz e nem tem prego, hein? Nem cruz e nem prego. Yeshua morreu com os braços amarrados assim, e não assim. Está lá o localzinho, você indo, saindo de Jerusalém para Belém. Tem o localzinho, a Gólgota, lá até hoje. Jesus, Yeshua, não morreu crucificado, nem na cruz e nem apregado. Muita mentira. Inclusive, muitas Bíblias realmente ensinam errado. É bom você ver. E eu vi com os meus olhos que é uma grande mentira. Jesus não morreu na cruz. Jesus não morreu com os cravos. Não, ele morreu amarrado. É um madeiro, é um pau que está até hoje lá. Não é o original, porque um pau não ia aguentar 3.000 anos, né? Mas está lá, o local certinho onde nosso Salvador Jesus Cristo foi crucificado, eu digo, foi morto. Mas, meus irmãos, alguém aqui já adorou imagem de escultura? Já? Eu também já. Eu também já. Eu adorava São Jorge. Olha, eu adorava São Jorge. No meu carro era cheio com aquele santo no cavalo lá, aquele negócio lá. Mas quando você não conhece, você peca, mas o Senhor lhe perdoa. O Senhor te dá o perdão porque você não conhecia. Agora, quando você conhece e faz, aí agora o pecado triplica. Quando você peca que você não conhece, o nosso Criador te perdoa, porque você não conhecia. A Bíblia diz que é melhor você não conhecer do que conhecer e praticar o erro. Não é verdade? Mais um mandamento aqui: não usar o nome do Eterno em vão. É o que você falou, é o 13 isso aí, viu? Não usar o nome do Criador do Universo. Você sai na porta de casa, você dá uma trupicada, você chama o quê? O Baal, o meu Deus, né?
Você está chamando o nome do Senhor em vão. Você está numa brincadeira, inclusive em alguns lugares a gente passa e fica olhando. Quem não conhece, realmente pega e não sabe. Ah, meu Deus, como eu queria ter aquilo ali. Você está pecando, porque você está usando o nome do Criador do Universo em vão. Nós devemos usar o nome do Criador quando nós precisamos. Se o homem soubesse, ele escovava os dentes 500 vezes para falar uma palavra Deus Hashem, ou Baruch Hashem. Baruch Hashem. Louvado seja Adonai, o Deus. Vamos para frente? Uma outra coisa que eu não gosto de falar nas igrejas evangélicas, porque as igrejas evangélicas, na minha opinião, pastor, elas têm ainda muito puxadinho da igreja católica. O que é que os mandamentos do Eterno diz? O quarto mandamento é o quê? O quarto mandamento é o quê? Eu acabei de falar há pouco instante. Eu guardo. Sexta-feira, 6 horas da tarde, eu não trabalho para ninguém. Eu não vou para a igreja nenhuma. É o quarto mandamento, o Shabat, você guardar o sábado. Porque o domingo é da igreja católica. E as igrejas evangélicas, muitas igrejas continuam guardando o domingo, que não é. Mas será que não estão vendo aqui? É onde muitos dizem que nós estamos na graça. Nós agora estamos na graça de Jesus Cristo. E Hashem, Deus do universo, que lhe fez carne, que lhe botou no mundo, está fora? Você vai adorar o Filho Jesus, o nosso Salvador, porque se não fosse Ele também nós estamos ferrados. Mas nós devemos olhar para trás, que nós temos o Criador do universo, dos céus e da terra. Você olha para o céu, como é que uma pessoa faz uma coisa dessa? Esse é o quarto mandamento. Vamos lá? O outro mandamento que hoje acontece muito, barbaridade, você vê na televisão. O que é o quinto mandamento? Você sabe? Não? Você gosta de seu pai, da sua mãe? Você honra seu pai e sua mãe? Dessa pai, dessa mãe? Isso. Eu tenho um filho com 36 anos. Tenho 5 filhos, mas todos, bença pai, quando chega em casa, aquela lá conhece. Bença papai, bença mamãe. Se almoçar com a gente, quando termina, bença pai, ainda bença. Isso chama-se honra pai e mãe. Mas hoje estão matando os pais. Ontem mesmo estava assistindo lá em Ponta do Peba. O cara chega, mata o pai, a mãe e 3 irmãos. O pai, a mãe e 3 irmãos. Este honra o pai e a mãe. Esse está onde? Está onde este? Porque eu vou dizer para você, a gente batalha muito para sair do pecado, faz tudo para agradar o Senhor, para quando Ele voltar, que nós não sabemos, um instante, pode ser daqui a 10 segundos, e nós temos que estar preparados para a volta de Yeshua Jesus. E o personagem deste está preparado? Para onde é que ele vai? Direto, né, irmão? É a história do rico e Lázaro. O que acontece? Morre o rico e Lázaro. Lázaro, pobrezinho, comia as migalhas do rei embaixo da mesa, não tinha roupa, cheio de lepra, de mitzvah. Aí morre Lázaro, e aquele rico vem com o carro e joga lama em você, que está numa Hilux, né? Joga a poeira em você, bota por cima se você não sair da frente. Aí morre os dois, vai Lázaro para os seios de Abraão. Vai o rico para onde? Para o Sheol. O rico vai para o Sheol. O Sheol significa inferno. Aí o rico lá
o fogo ardente na sarça. Aí o rico olha para lá e diz: Abraão, manda Lázaro molhar os dedos e pôr na minha boca. O que é a resposta de Abraão do outro lado? Abraão diz: o que foi que você fez de bom na terra? Não. Você tem que fazer como Lázaro fez, o bem. Não tem nada na vida, mas fazia o bem. Então, fique aí que Lázaro fica aqui. Então, meus irmãos, eu infelizmente não tenho meu pai e minha mãe, que eu amava muito meus pais e respeitava demais, mas é assim mesmo, nós temos que se conformar que um vai hoje, outro vai amanhã, depois nós não fomos feitos para ficar eternamente na terra, né? Um outro assunto, eu vou terminar, viu? O outro assunto, o povo diz: não matarás. Você acha que tem uma diferença de matar e assassinar? Tem diferença? Você acha que tem diferença matar e assassinar? Tem. O que acontece? Você está na sua casa com os seus filhos e chega um daqueles personagens e derruba a sua porta. O pastor, eu moro na cidade, mas na minha casa ainda tem um pau atravessado na porta aqui, como tinha lá no sítio. Aí está aquele pau lá, o pastor vê a sua esposa sendo maltratada, seus filhos. O pastor olha para um lado, para o outro, tem um tempinho. O que é que o pastor faz? Você faria o que, pastor? Não é, né? Arrumava o pau em quem? Isso. Matava. Tanto para o Criador do Universo como para a lei. Para o Criador do Universo e para a lei. O que acontece? Esse aí foi legítima defesa. Legítima defesa. Matou. Mas o outro é o seguinte, a outra diferença: você está na sua casa com a sua família e passa o vagabundo para lá e para cá. Na casa do pastor tem ouro, tem prata, tem muito dinheiro. O que é que eu vou fazer? Ele passa para lá e para cá. Eu vou pegar o pastor na entrada da porta. Aí sobe e desce. Quando o pastor vacila, ele vem e mata o pastor. Vem para matar o pastor, perdão. Né? Aí o pastor, a sua autodefesa, vai e mata o vagabundo. Foi o quê? O assassinato. A defesa foi cá na casa dele, quando ele estava maltratando a esposa e os filhos. Ali foi sua autodefesa. Mas o outro foi assassinado, tanto para o Criador do Universo como para a lei dos homens. Não é verdade? Vamos para outra. Não adulterás. Os irmãos sabem o que é não adulterás? O que é? Trair, não é isso? E vice-versa, tanto o homem como a sua mulher. Não adulterás. E está acontecendo muito com força, viu? Bem perto da minha casa, o cara matou, tem uns 60 dias. Porque ele trabalha no Maratá. Aí ele teve um problema de saúde e voltou. Quando chegou em casa, a esposa dele estava com o namorado. Ela não esperava. O que acontece? Ele matou. E foi para a delegacia se entregar. Já com o advogado. Ele está tirando a liberdade. Ele não foi preso. Adultério. Mais uma outra coisa. Não furtarás. O que é não furtar? Não é? Não furtarás. As pessoas pensam que roubar é você botar a mão no bolso do irmão e roubar o dinheiro. Isso não. Se rouba na balança.
se rouba na balança, no peso, se rouba na metragem. Você vai comprar um terreno, aí o cara está medindo aqui, ó. Aí se você não olhar, ele já diminuiu aqui um pouquinho. Tanto faz esse roubo aqui como um roubo grande, um assalto, qualquer outra coisa. Para o Criador do Universo, não tem diferença, é tudo roubo. Tudo roubo. Basta você raciocinar as coisas. Outra coisa que eu acho muito, muito embaixo, não dirá os falsos testemunhos. Alguém mata alguém, vai para o fórum. Aí o alguém era meu vizinho. Jerônimo, eu tenho uma audiência no fórum e estou precisando de você. Já aconteceu comigo. E por causa disso eu perdi um amigo. E eu preciso que você seja minha testemunha. Mas eu vou dizer o que lá? Não que você... Isso, não. Você tem que ser testemunha se você viu o que aconteceu. Se você não viu, você é falso testemunho. É falso testemunho. E isto para o Senhor, sem Deus, é um grande pecado. Por isso que nós devemos ler o livro sagrado do Eterno. E o último mandamento. Aí vem o lado do invejoso. O que acontece? Não cobiçar os bens e a mulher do próximo. O seu vizinho estava com uma bicicleta, de repente ele está com uma moto. Aí você viu, mas onde é que esse cara está arrumando dinheiro? Aí você está cobiçando. Só de você fazer isso, vai trabalhar também que você tem. Ou o seu vizinho está trabalhando certo ou errado, é um problema dele, mas você está cobiçando. Você tem sua esposa em casa, aí o que acontece? Você acha a esposa do vizinho, às vezes é mais feia do que a sua esposa. É mais feia, mas você acha mais bonita. Ixi, que mulher bonita aquela, viu? Que espernão. O que acontece? Você está cobiçando a mulher do próximo. Cobiçando a mulher do próximo. Você não tem a sua mulher em casa, por que cobiçar a mulher do próximo? Não é tudo mulher? Mas isso é o instinto de Satã. É que nós abrimos espaço para que o espírito maligno, ele cole na gente. Quando você está colado com o Espírito de Deus, ele não tem espaço para fazer isso. Meus irmãos, eu sou muito grato em andar mundo afora para falar do Criador do Universo, do seu Filho Jesus Cristo. Eu larguei o mundão, como cantor forrozeiro, eu saí do mundão e vim para cá para isso. Quando eu comecei a ler a Escritura Sagrada, que eu fui para Jerusalém, voltei de Jerusalém, que foi uma das melhores coisas para mim aprender, eu gostaria de todos os dias estar conversando com irmãos diferentes. Mas nossa cidade, a minha cidade, ainda é quando eu cantava fora, porque dificilmente eu cantava em lagarto, porque nós não temos valor. E como canto evangélico e o simples pregador também, nós não temos valor. Não temos. Não temos. Nós vamos para fora. Vamos levar a palavra para fora. Porque você sair de Lagarto para Pontal do Peba, lá em Alagoas, com tanta igreja em Lagarto, não é verdade? Você ir para Pombal, o Cristo da Cunha, Jeremoabo, Paulo Afonso, porque eu estou a serviço do rei de Israel, do Deus de Abraão. Porque eu não tenho nada a fazer mais na vida a não ser isso aqui, para levar a palavra para os meus irmãos. Eu não sou pastor, não sou pregador profissional, não.
Sou um simples cantor evangélico, um simples missionário que leva a missão para vocês. Meus irmãos, eu quero agradecer a oportunidade de dizer que eu sou grato ao pastor Oséias, sua esposa, que eu aprendi a gostar já de algum tempo. Primeiro dia que eu fui na igreja do pastor Oséias, eu achei ele com a cara meio feia, sabe? A igreja era ali embaixo. Aí eu tinha gravado o CD e passei lá para, não sei se deu o CD do pastor, né? Aí eu saí dando CD nas igrejas. Quando eu chamei ele, quem é o pastor aqui? Aí chamaram ele, veio para cá, assim, com a cara meio enfusada, sabe? Esse cara é valente, não é daqui. Mas depois eu aprendi a conhecer o pastor, e um pastor com uma humildade tremenda. Então eu quero agradecer a oportunidade de dizer para vocês, não deixe de ler a Bíblia. Não ande só com a Bíblia debaixo do braço para dizer que é evangélico, não. Nem deixe lá na sua estante no Salmo 93. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é? Não é? É verdade, corrigiu. Então eu quero dizer para vocês que a Bíblia é a nossa estrada, é o nosso caminho para a salvação do nosso Deus de Israel. Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, pastor. Amém.